Saudar todos os companheiros, companheiras aqui de Minas, um prazer estar novamente aqui com vocês. E principalmente eu queria saudar e parabenizar a energia, a vontade e a disposição de luta que vocês estão mostrando aqui. Claro que nós temos muitos desafios, mas eu não vi ninguém vir aqui reclamar ou falar só de dificuldades. Todo mundo está com muita vontade de fazer enfrentamento. Então, parabéns ao PT Mineiro. Eu tenho certeza que o resultado eleitoral que nós vamos ter, da disputa eleitoral, mas da disputa política, vai ser muito positivo para o PT e para Minas Gerais. Saudar aqui a nossa mesa, em nome do Cristiano e do Guima, saudar toda a militância do PT, em nome do presidente Lula e do nosso ex-governador Pimentel, toda essa mesa, e da nossa companheira Nilma, saudar as mulheres aqui que estão no plenário. Gente, eu queria só situar rapidamente uma questão política para depois entrar em alguns informes do processo eleitoral que nós estamos conduzindo e já passar para o presidente Lula. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que nós estamos num momento político muito diferente. Não é uma mudança de conjuntura apenas, é uma mudança de ciclo político. O ciclo político iniciado com a democratização do país, com a Constituição de 88, ele está finalizando. O que nós estamos vivendo a partir de agora não corresponde àquilo que nós vivenciamos nos últimos 30 anos. Por que eu estou dizendo isso? É importante a gente saber disso porque as disputas eleitorais e as disputas políticas, elas vão se dar num outro ambiente, que é um ambiente que nós não temos muita certeza como ele vai estar. Então a gente tem que se preparar para isso. Vivemos um momento difícil, mas na realidade a história brasileira é feita de momentos difíceis para o povo. A democracia e as leis no Brasil, elas sempre foram periféricas, nunca foram uma centralidade. Em 500 anos de história, quem mandou nesse país foram as elites. Os momentos democráticos que nós tivemos sempre foram enfrentados com ataques autoritários e com os interesses econômicos. Basta pegar a história de Getúlio, de Jango e vamos ver agora com Dilma. Nós estamos encerrando o período mais longevo de democracia que nós tivemos no Brasil, que começou com a Constituição de 88. E não é um governo de extrema-direita que está aplicando uma pauta neoliberal na economia. É o neoliberalismo que construiu um governo de direita para poder aplicar sua pauta neoliberal, porque não conseguia vencer as eleições pelo voto. Perdeu 4 eleições para o PT, 4 eleições, e teve que dar um golpe na Dilma, prender o Lula e fazer a eleição do jeito que eles fizeram. E criaram um monstro que é Bolsonaro. Eles ficam meio incomodados com algumas coisas fora do contexto do monstro, né? Por exemplo, o secretário da Cultura que fala do nazismo, saiu da casinha, opa, volta para a casinha. Mas o problema, eles não têm problema. O liberalismo brasileiro e os liberais brasileiros não têm problema com o autoritarismo. É importante dizer isso. Sempre escolheram o caminho autoritário. Sempre. É da nossa história. Então, às vezes eu vejo o pessoal falando em democracia, uma ampla frente democrática que nós temos que fazer para combater o Bolsonaro. Eu sempre me pergunto assim, qual é o lugar do povo no Estado democrático de direito defendido pelos liberais? Se nós tivermos isso claro, nós podemos até fazer a ampla aliança. Mas nós não sabemos qual é o lugar do povo, porque eles estão tirando todos os direitos. O Estado Nacional está sendo desconstruído, porque é a característica da elite que nós temos. Então, eu estou falando isso, gente, porque eles não iam aguentar um governo progressista e popular por mais tempo. O que nós fizemos em quase 13 anos, que é pequenininho em 500 de história, foi muito para esses caras. Por isso a ação pesada que eles estão tendo em cima. Os pobres que nós colocamos no orçamento, eles retiraram. Então hoje tem fila no INSS para aposentadoria, ele segura a aposentadoria, 2 milhões de pessoas para poder fazer economia em cima do povo pobre, 1 milhão de pessoas para entrar no Bolsa Família também para fazer economia, não dão reajuste do salário mínimo, e agora em janeiro, que eles tinham que reajustar pelo menos a inflação, que eles mesmos reconheceram que tiraram, vão deixar para ajustar só em fevereiro para ganhar 300 milhões no orçamento. É essa a cabeça dessa gente, e é essa gente que a gente vai enfrentar. Por isso que nós não podemos ter dúvidas do lado que nós estamos. Vocês receberam aí um material. Esse material aqui é o discurso do presidente Lula na abertura do 7º Congresso do PT. E é um dos discursos mais bonitos que eu ouvi sobre o papel do partido, a história do PT e por que o povo precisa do PT e qual é o papel do PT nessa hora. Eu acho que é isso que tem que nos dar clareza. Então, nesse contexto de dificuldade, e não vai ser fácil, porque a eleição vai ter disputa ideológica, e eles vão colocar isso, e quando nós for conversar sobre a rua, a saúde, o SUS,
o posto de saúde. Nós temos que lembrar que modelo de desenvolvimento está sendo feito no Brasil, porque se o prefeito não tiver condições de estruturar o médico no posto de saúde, é porque nós tivemos um corte de 15 bilhões do SUS de 2015 para cá. Hoje, o que nós estamos gastando no SUS é o mesmo que gastávamos em 2014, com a demanda aumentando. Escorraçaram os médicos cubanos e puseram o que no lugar? Então, o prefeito, nosso candidato, vai ter que explicar a relação que isso tem. A política habitacional, a política de saneamento. Não tem como discutir no local se você não tiver a perspectiva de um projeto nacional de desenvolvimento, como foi o nosso governo. Aí os nossos legados são muito importantes para a gente fazer esse contraponto. Nós temos hoje um sistema que tem um legado dos nossos governos por município. Então depois, eu acho que a gente divulgou isso no Congresso, divulgou a nossa revista, mas é importante vocês saberem que na hora do debate tem que dizer isso. O que os nossos governos levaram para os municípios, o que isso significou de avanço para as pessoas. E nós temos isso. A outra coisa que eu quero dizer é que nós vamos para um enfrentamento grande da disputa política. Essa eleição não é eleição paz e amor, gente. Quero dizer para vocês, não é. Pode ser que tenha algum município que seja. Essa é uma eleição de enfrentamento, de posicionamento. Se nós formos fracos, nós vamos perder. Nós não vamos conseguir. As pessoas têm que sentir firmeza que nós somos alternativa ao que está aí. E as pessoas só sentem firmeza que nós somos alternativa ao que está aí se nós formos firmes e se nós tivermos poder de convencimento e argumento. Então nós temos que nos preparar. E nós não temos que ter medo não, gente. Porque não é a primeira vez que o PT enfrenta a diversidade. Aliás, esse partido nasceu da diversidade. Nós vamos fazer 40 anos agora no dia 10 de fevereiro. 40 anos de luta ao lado do povo brasileiro e enfrentando o preconceito da elite. E a elite econômica brasileira, que sempre nos quis exterminar e continua nos querendo. Esses dias vieram falar pra gente como é que vocês vão enfrentar a fake news. É difícil mesmo, mas eu acho que nós vamos enfrentar como nós sempre enfrentamos, na luta. Porque não é agora só que está tendo fake news pro PT. Quando o PT criou, tinha fake news. Vocês lembram que eles diziam que nós íamos fechar as igrejas, dividir a casa das pessoas. Era só... O meio era diferente de divulgação, agora é a internet. Lá era a rádio, era não sei o que. Nós temos que nos preparar, mas nós temos que fazer essa disputa. Então, a despeito das dificuldades, esse partido tem 40 anos, fez oposição, governou esse país, governou estados, governou municípios, foi atacado como nenhum outro partido na história do Brasil e está aqui, de cabeça erguida, sendo o partido que tem preferência nacional e que é referência do Partido Eleitoral brasileiro. Então, gente, é importante a gente ter esse sangue nos olhos para a gente disputar a eleição. Eu estou bem feliz aqui, viu, Cristiano Cominas, porque eu estou achando que os mineiros aqui estão com vontade. E eu não tenho dúvidas que nós vamos ocupar espaço e que nós vamos fazer o debate. E aí, alguns informes que eu queria dar para vocês. Nós vamos ter o aniversário do PT de 7 a 9 de fevereiro no Rio, vocês são todos convidados. Estamos lançando aqui, hoje nós vamos divulgar a programação, mas no dia 7 nós vamos ter a reunião da executiva, presidente Lula. E na reunião da executiva, nós vamos definir o novo GTE, porque ainda nós estamos com o GTE antigo. Então nós vamos definir o novo GTE, o calendário eleitoral que nós precisamos, né? E vamos também tratar das orientações para os estados. Orientações programáticas, que a Fundação Perseu Abramo está nos ajudando. Aliás, a Fundação Perseu Abramo, só para dizer para vocês, tem bastante gente nos procurando para pesquisa. Como a gente tem muitas limitações, digamos assim, financeiras, recursais, nós vamos ter que dar um jeito com a gente mesmo. A Fundação Perseu Abramo tem curso para preparar o nosso pessoal para fazer pesquisa. Então isso é muito importante, marcar para o pessoal da Fundação vir para Minas, preparar um grupo de pessoas. A gente tem a metodologia, pode ajudar nos equipamentos, mas preparar um grupo de pessoas que a gente possa pôr no campo e possa fazer pesquisa. Então isso é para ajudar. A questão programática e, obviamente, gente, que nós vamos discutir o fundo eleitoral no GTE. Aviso aos navegantes, o fundo eleitoral foi aprovado no valor total de 2 bilhões de reais. Nós tínhamos tentado mais, não conseguimos, o Bolsonaro queria vetar, vai disputar com a gente a narrativa do fundo, nós vamos ter que defender. Só que 2 bilhões de reais dividido para todos os partidos dá muito pouco.
O PT vai ter uma das maiores recursos, que deve ser perto de 203 milhões por aí, eu não tenho o cálculo certo ainda. Mas pensa, nós temos 27 estados, 4 mil municípios, nós vamos ter que, 5 mil, mas nós vamos ter que ter critério, regra para isso, e não vai ter muito dinheiro, gente. Nós temos que começar a fazer campanha financeira para as nossas candidaturas. Temos que começar a fazer as vaquinhas, os jantares, as coletas de dinheiro, porque senão não dá, não tem como, mesmo que a gente queira. Mesmo que se distribuir igualitariamente, então, não tem, nós vamos ter que ter critério de proporcionalidade, enfim, que nós vamos apresentar ao partido e a executiva vai aprovar. E por final, dizer só para vocês a questão de alianças, que é uma discussão que surge, e sei que vocês também têm discussão aqui, principalmente na capital, com outros partidos. Nós não somos contra alianças, né? Não somos, aliás, a gente já fez muita aliança na vida, então nosso problema não é fazer aliança, nosso problema não é conversar com forças, né? Nosso problema é ter uma estratégia política. Então, aonde a gente tiver a possibilidade de fazer aliança com as forças progressistas, com os partidos de esquerda, nós temos que sentar e conversar. Mas é fundamental e prioritário para nós termos candidaturas em todos os municípios, e principalmente nos municípios aonde a gente tem rádio e TV, geradora de rádio e TV. É a oportunidade que o PT tem, e isso o presidente Lula tem falado, de mostrar o seu programa, se defender dos ataques, né, e dialogar com a sociedade. Porque hoje a gente não tem mais programa eleitoral, não tem inserção eleitoral, a grande mídia não nos dá espaço. Vocês viram que eles invisibilizam a gente, eles não entrevistam o presidente Lula, essa é a aposta deles, dizer que Lula não existe, não entrevista a Globo, nada, não fala de agenda, porque eles querem nos deixar como se não existíssemos. Então, as eleições são importantes para nós, para a gente fazer esse diálogo com a sociedade. Por isso que a gente tem feito tanto esforço para o PT lançar candidatos, para a gente lutar, porque isso também coloca novas lideranças, ajuda. A questão da candidatura das mulheres é fundamental, a gente colocar as companheiras serem candidatas. Tem um trabalho especial já no PT, que é o Elas por Elas, que a gente já criou para incentivar, né, as candidaturas LGBTs, a candidatura da população negra, as candidaturas jovens, ou seja, a diversidade do partido, que representa a diversidade do Brasil, tem que estar no processo eleitoral. É fácil? Claro que não é, né, gente? Se fosse fácil, nós já teríamos resolvido muitas coisas. Faz parte da luta, da nossa insistência e da nossa persistência. No mais, eu queria dizer aqui para a direção e para toda a militância, vamos estar juntos nesse processo, contem com a direção nacional, estamos firmes nessa luta, e eu tenho certeza que o povo brasileiro conta muito com o Partido dos Trabalhadores.